Minha tela está compartilhada? Sim, assim. Uhum. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, não. Aê. Bom, gente, vou dar uma recapitulada dessa parte que nós começamos nas aulas anteriores, lá atrás, lá em março, que é falar sobre alcenos e alcinos, síntese e propriedades. Bom, antes de mais nada, quando a gente fala de alcenos, a gente fala de dupla ligação e de alcinos da ligação tripla. Em geral, tem mais material, a gente vai abordar mais, ter mais informações a respeito dos alcenos, tá? Porque tem uma abundância maior e é mais interessante para nós aqui no caso da química orgânica. Bom, aqui é só um slide para mostrar que existem vários compostos produzidos por diversos organismos marinhos com a complexidade estrutural extremamente grande, e essas duplas têm função biológica bem pronunciada. Então, eu gosto de mostrar esse exemplo aqui, que é o exemplo mais do nosso dia a dia, que são os ácidos graxos. E se vocês lembrarem, os ácidos graxos estão presentes no nosso dia a dia, desde a hora que a gente toma café, que eu já falei para vocês, mas não sei se vocês lembram, que a margarina, por exemplo, é um ácido graxo. E aquela consistência devido à dupla ligação. Se nós lembrarmos também, por exemplo, o óleo de soja, o óleo de soja ele é praticamente tem uma boa porção dele, 40 e tantos por cento, não me recordo de cabeça, é feito por esse primeiro ácido aqui, o ácido oleico. Notem que essa dupla ligação ela é diferente dessa. E aí daqui a pouco a gente vai discutir o porquê que é diferente dessa, sendo que a molécula é a mesma. Bom, e aqui o ácido esteárico sem a dupla ligação. Várias propriedades físicas estão relacionadas à quantidade de duplas num composto. Por exemplo, viscosidade. Quanto maior o número de duplas ligações num composto, por exemplo, ele vai ser menos viscoso. A título de curiosidade, esse composto aqui, ó, ele é um sólido. E esse daqui ligado no óleo, por exemplo, tem uma outra porção aqui. Esse composto aqui, ele tende a ser líquido. Então, por conta de perder a dupla ligação, faz com que mude o ponto de fusão. E aí o que confere para nós a margarina. Por exemplo, o óleo de soja, quando eu tiro a dupla ligação, vira o quê? Você vai para uma faixa de fusão próxima à temperatura ambiente, aonde você tem aquela sensação de estar derretendo. Diferentemente, se tivesse só o ácido esteárico, ele seria sólido, como se fosse uma vela, aquela consistência de uma vela mesmo, que derrete só com calor, tá? Então, gente, a gente vai aprender um pouco sobre a propriedade dessas duplas ligações e depois nós vamos discutir um pouco mais da onde que vem essa dupla ligação, por que se forma, por que ela não tem diferença entre por que uma é diferente da outra e uma não se torna outra, tá? Então, esse exemplo é só para mostrar para vocês a importância no nosso dia a dia. Bom, a dupla ligação. Eu quero ver se eu faço um material um pouquinho mais explicativo dessa parte, mas isso aqui não é nada mais que recapitulando lá aspectos da química fundamental e aspectos da química orgânica 1, que vocês viram sobre hibridização do carbono.
tá? Bom, quando nós temos um carbono totalmente saturado, ele tem 4 ligações formais e o orbital deste carbono ele é híbrido sp3. Eu não vou entrar em detalhe porque que ele é híbrido sp3, mas é a soma de 3 orbitais p, px, py, pz, mais o orbital s. Tá? Então eles formam um orbital híbrido chamado sp3. No caso da ligação, quando eu tenho um carbono com uma ligação dupla, eu tenho neste carbono um orbital que vai fazer as ligações simples, que são chamados de orbitais sp2. E notem, este orbital aqui, ó, que não ocorreu nenhuma mudança, ele é o orbital p. Então, esse orbital p, quando está vizinho a outro orbital p de um carbono sp2, a gente chama que esse orbital é chamado de orbital p puro. Então, como ele está paralelo ao carbono vizinho, ele forma essa ligação π, que é o que a gente representa no segundo tracinho aqui da ligação dupla. E essa ligação, para que eu tenha giro dela, ela precisa ser quebrada. Então, a energia necessária para quebrar essa ligação, ela é muito alta. E uma vez quebrada, ela voltar a ser uma dupla ligação não é tão simples assim. Muitas vezes a energia necessária para quebrar ela faz com que ela forme um novo composto e não volte a ser o composto de origem, tá? Então vamos tentar fazer uma analogia aqui com o nosso dia a dia. Se eu tenho um óleo de soja que tem muitas duplas ligações e eu começo a aquecer demais esse óleo, dá muita energia, pode ser que quebre essa ligação. E quando quebra essa ligação, na presença de oxigênio, por exemplo, água, pode formar outros compostos que vão dando um aspecto à molécula, por exemplo, uma fritura. Ali tem vários outros compostos. Uma fritura por exemplo, de um bife. Eu tenho proteína, eu tenho água, eu tenho sal, dentre outros compostos lá. Então, essa dupla ligação começa a modificar. E aí, modificando essa dupla, o óleo começa a perder a propriedade dele, que é de absorver, ficar quente e não reagir com, assim, fritar o bife. A gente usa o óleo para sempre? Não. Por quê? Porque vai ficando ruim, vai ficando rançoso. Então, várias. E um dos pontos de reação é a dupla ligação. Mas, para vocês terem uma ideia, o quanto ela é relativamente estável, nós conseguimos aquecer a mais de 200 graus. Depende do óleo, até mais. Tá? Bom, continuando. Até agora, tudo bem, gente? Me fale alguém aí. Sim. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Vou voltar aqui para a aula. Estão vendo a chamada aí? Sim. Espero que dê certo hoje. No outro dia. Sim. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, mas. Não, vou ter que vir aqui. Deixa eu fazer isso.
Calma aí, gente, que a gente tem que aprender. Tô parecendo só 53. Agora tá aí. Bom, enfim, deixa esse troço aí. Vamos voltar para nossa apresentação. Ô, Zé, Oi. aqui, deixa eu te perguntar. Na resolução do EAD, estava falando que não poderia fazer chamada, não. Que as chamadas elas iam ser contabilizadas de acordo com as atividades que você está fazendo. Você veio na primeira aula? Sim, eu estou fazendo desde o início. Não, na minha primeira aula. Sim. O que eu falei sobre isso? Ai, Zé, nem prestei atenção, desculpa. Então, eu só estou tendo um controle de quem está vindo. Ah, tá, Não tudo quer dizer bem, que isso desculpa. vire chamada. Ah, tá, desculpa, viu? Obrigada. E até para aprender a fazer as coisas, gente, tá? Fiquem tranquilos com isso. Não, às vezes funciona, às vezes não funciona. Bom, voltando aqui, pessoal. Então, olha só. Eu tenho a dupla ligação. Vou usar esse exemplo. O que são isômeros? Recapitulando também lá no capítulo 5. Isômeros são compostos que têm a mesma forma molecular, entretanto, não são compostos diferentes. A classificação de isômeros ela é subclassificada entre isômeros constitucionais, onde os compostos eles têm a mesma forma molecular, entretanto, Zé, não. Oi? aqui tá dando uma interferência. É do seu aí ou é aqui no meu computador? No Você meu sabe me também. falar? Não sei. Peraí. Às vezes pode ser interferência porque tá com o celular perto ou alguma coisa. Parou? Parou. Tá. Sim, parou. É que eu acompanho pelo meu celular de uma outra conta para ver se está indo tudo bem. Mas enfim, eu desliguei ele. Professor, é só tirar o áudio que funciona. Eu tirei, mas Ah, tá. sei lá. Tava bem. Bom, enfim, vamos sem. Bom, gente, então olha só. Isômeros são compostos que têm a mesma forma molecular, entretanto, são diferentes. Essa é a classificação mais básica. Eles são subclassificados entre isômeros constitucionais, aqueles que não têm a mesma conectividade. Ou seja, a ordem do composto é diferente. Tá? Então, a ordem de conexão dos átomos é diferente. Por exemplo, eu vou dar
Um exemplo aqui. Ah, vou entrar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, não é agora. Olha só. Vamos colocar esse composto aqui. O propanol, certo? N-propanol, propan com ol, vários nomes. Se eu pegar, vocês estão vendo, né, a molécula, né? Sim. Sim. Então, olha só, se eu pegar esse composto e colocar aqui, ó, deixa eu ver, a forma molecular dele é C3H8. E se eu pegar esse daqui, também é C3H8, certo? Então eles têm a mesma forma molecular, entretanto tem a disposição dos átomos de forma diferente. Então eles são chamados de isômeros constitucionais, tá? Se eu pego esses compostos aqui, ó, vocês já viram isso lá na Química Orgânica 1. Ops. Eles são os mesmos compostos? Não. Não. Olha, eles têm a mesma forma molecular, eles têm a mesma conectividade, entretanto, eles têm arranjo espacial diferente. Gente, interrupção aqui. Desculpa. O papai tá dando aula. Quero dar um beijo nele. Então dá um beijo e sai. Peraí, gente. Fofinho. Ó, gente. O menino apareceu aqui. Voltando. Tô me escutando? Alguém falou ok? Ok. Então, gente, olha só. Eu tenho esses isômeros, são chamados de isômeros constitucionais. Esses isômeros são classificados como estereoisômeros. Aí, dos estereoisômeros, eu tenho uma subclassificação, que são os enantiômeros e os diastereoisômeros. Os enantiômeros são aqueles que têm a sua estrutura tridimensional diferente. Por exemplo, ó, esse daqui, ele é o isômero R, e esse daqui, ele é o isômero S, tá? Lembrando, como que eu faço a nomenclatura dele? Eu tenho que diferenciá-los. Então, o nome é o mesmo, entretanto, eu tenho o R e o S. Lá da regra de Kahn, Ingold e Prelot. Não é matéria nossa agora aqui, mas eu vou mostrar justamente porque isso é uma informação que nós não podemos esquecer nunca, que é saber qual que é o isômero, R ou S. Então, no caso aqui, eu atribuo prioridades, que recapitulando lá do capítulo 5. A prioridade, eu descubro qual é o carbono quiral, certo? Deixa eu achar alguma ferramenta aqui. Olha, no caso aqui, o carbono quiral é aquele carbono que tem 4 substituintes diferentes, neste caso. Então, vou pegar primeiro esse isômero aqui, que é o mais fácil de fazer.
eu atribuo prioridades da seguinte forma. Eu vejo quem está ligado ao carbono quiral. Eu tenho um oxigênio, um carbono e um carbono, certo? Primeira regra diz, ligado ao carbono quiral, o átomo que tiver maior número atômico vai ser o que vai ser o átomo ou o grupo que terá maior prioridade. Então, no caso aqui, o oxigênio ele tem maior número atômico do que o carbono e do que o. Então, eu vou atribuir a prioridade 1 para ele. Logo em seguida, eu tenho carbono e carbono. Este carbono aqui está ligado a hidrogênio, hidrogênio e carbono. Então, quando eu tenho um empate, eu tenho que vir para prioridade, para a próxima prioridade. Olha, lembrando nessa anotação de barra, gente, olha, eu tenho hidrogênio, hidrogênio e aqui um CH3, tá? Vou deixar assim só para deixar mais simples para nós. Mas na anotação de barra, eu omito os hidrogênios. E em cada interseção é um carbono. Aqui eu tenho um CH3. Esse CH3, então este carbono aqui, ó, está ligado a hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, a prioridade 2 vai ser daquele que tiver um átomo com maior número atômico do que o restante. Então, não depende dos 3, depende apenas de um ter maior número atômico. Neste caso, o carbono tem maior número atômico do que o hidrogênio. Então, eu atribuo prioridade 2 e, por consequência, prioridade 3 para o outro carbono. O obtido deste desenho está com essa cunha tracejada que indica para trás do plano está o hidrogênio, certo? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar isso para cá. Eu vou pegar esta molécula, para cá. Eu tenho esse hidrogênio que eu atribuí. Como ele é o hidrogênio, ele tem o menor número atômico, ele tem prioridade 4. Certo? Como eu tenho que olhar o hidrogênio, o grupo de menor prioridade, que neste caso é o hidrogênio, no meu ângulo de visão, que está exatamente o ângulo de visão. O meu ângulo de visão aqui está o mesmo, eu não sei o de vocês. Eu tenho que, ligando os pontos 1, 2 e 3, olha a ordem que está. Assim. Saindo do 1, do 2 e do 3. É o sentido horário ou anti-horário? Horário? Horário. Então todo mundo está vendo horário, né? Então tá certinho. Então, como é o sentido horário, ele é o R. Lembra de relógio, tá? Se nós fizermos agora esse daqui, por que ele é o S? Olha, o grupo de maior prioridade está para trás do plano. Então, se eu inverter a molécula, olha, eu vou fazer de uma forma aqui para ficar mais fácil. Eu vou redesenhar essa molécula, invertendo o grupo. Notem, ó. Eu fiz um giro, ó. E essa extremidade eu girei jogando para cá, tá? Essa molécula é a mesma dessa. A gente pode ver pela
Pelo nome. Olha, SS. Só desenhado de uma perspectiva diferente. Tá? Então, se eu usar o mesmo critério, ó, 1, 2, 3 e o 4, que já está para trás do plano, se eu ligar os pontos, 1, 2, 3. Eu tenho que sentido? Anti-horário. 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 Então ele é o S. Entenderam por que ele é o S? Notem, tem que tomar muito cuidado com o sentido da cunha, tá? Tracejada ou preenchida. Bom, mas esse não é o nosso objetivo hoje. Eu só quero mostrar que essa regra é a mesma utilizada. No caso das duplas ligações, é muito mais fácil. Então vamos voltar para o nosso slide aqui. Então, antes disso, eu vou desenhar esse composto aqui, ó, com uma dupla ligação. Notem, eu tenho esse composto com uma dupla que está de lados opostos. Posso ou não colocar o hidrogênio? Vou colocar o hidrogênio só para diferenciar. E vou colocar o CH3 aqui no ponto. Notem, esses compostos, eles têm a mesma conectividade, ó, CH3, CH, CH, CH3, CH3, CH, CH, CH3. Na hora que eu coloco um em cima do outro, ele é o mesmo composto? Eu posso girar ele, fazer o que quiser, que não vai acontecer nada. Ó. Deixa eu até tentar girar essa molécula. Eu consigo só girar aqui. Ó. Diminui o tamanho. Bom, eu não consigo colocar uma em cima da outra. Da mesma forma que essa. Ó. Essa daqui, se eu for colocar em cima dessa daqui, não vai ser a mesma, tá? Por quê? Porque ela é um enantiômero. Relembrando outro conceito. Este isômero, se eu coloco ele num espelho, a imagem especular dele vai ser o outro isômero. Então a gente chama isso de que eles têm a sua imagem especular não superponível a ele mesmo, mas superponível ao seu isômero, tá? No caso aqui, eu posso colocar no espelho e não vai dar, não tem relação da imagem especular um do outro, porque ele é chamado de isômero geométrico. A geometria das ligações faz com que eles não sejam coincidentes às imagens especulares. Então, eles são classificados como diastereisômeros. E quando eles são diastereisômeros, eles têm propriedades físicas diferentes, tá? Químicas e físicas diferentes. No caso dos enantiômeros, que é esse caso de cima, com o carbono quiral, eu tenho propriedades físicas e químicas exatamente iguais, com exceção da luz plano polarizada ou com a propriedades biológicas diferentes. Bom, se esses dois são diferentes e não são do mesmo tipo deste daqui, eles têm que ter nomenclatura diferente. Vulgarmente ou comumente conhecido como cis e trans. Tá? Só que a nomenclatura cis e trans ela não é totalmente aplicada para todos os casos de duplas ligações.
justamente porque em alguns casos pode dar informação um pouco confusa. Por exemplo, olha, se os compostos têm propriedades diferentes e não são iguais, eles têm que ter essa nomenclatura. E aí a gente entra no isomerismo cis-trans, só que agora a gente fala de E e Z. Tá? Eu vou explicar o que importa para nós aqui é a nomenclatura E e Z. Como é que funciona essa nomenclatura E e Z? Olha, qual que é a primeira regra? Então, se eu tenho ligado a esses dois carbonos que contêm a dupla, átomos diferentes, então olha só, eu tenho que ter neste carbono átomo diferente e neste carbono átomo diferente, ligados a ele. Se eles forem iguais, eu não tenho esse tipo de isomeria, tá? Então, olha este carbono aqui. Esse carbono tem um bromo ligado e um hidrogênio. A partir deles, eu vou atribuir prioridades. Então, qual é a prioridade que eu utilizei para o mesmo tipo de nomenclatura que eu fiz lá para os compostos que tem centro quiral? Qual era o parâmetro de prioridade? Número atômico. Número atômico. Então, gente, não tem por que eu usar outro tipo de parâmetro. Então, nós vamos usar simplesmente o número atômico. Bom, peraí que eu vou passar com o mouse aqui. Então, eu vou dar um exemplozinho aqui. Vou voltar aqui para... Eu vou apagar isso daqui para não ficar confuso para vocês. Tá? Vou usar esse daqui como exemplo. Olha só, lá na aula, geralmente eu faço assim. Ó. Eu tenho o carbono, que tem a dupla. Esse carbono sp2, eu tenho que separar deste carbono sp2. Então eu vou traçar uma linha separando essa molécula em duas partes. Notem que eu fiz esse corte perpendicular, separando os carbonos. Eu não posso cortar nessa contendo os dois carbonos. Por quê? Porque eu tenho que ver quem está ligado a esse carbono e quem está ligado a esse primeiro carbono. Então, olha só, em termos de número atômico, eu tenho quem tem maior prioridade? O hidrogênio ou o CH3? CH3. 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 Ó, para vocês terem uma ideia, eu falei errado. Porque eu não falo em grupo, neste caso. Eu falo em átomo. Então eu tenho... Quem tem maior prioridade? Hidrogênio ou carbono? Carbono. Carbono. Olha só, gente. Na tabela periódica, eu tenho hidrogênio com menor prioridade. Os compostos de carbono, gente, se eu pegar a tabela periódica, eu tenho lá o boro, alumínio, galho, inditalho, carbono. Quem está do lado do carbono na tabela periódica? Nitrogênio, Nitrogênio. oxigênio e flúor, né? O número atômico cresce, eu nem vou falar em termos de número, ele cresce do carbono para o nitrogênio, para o oxigênio e para o flúor. Debaixo do carbono está carbono, boro, alumínio, galho, carbono, silício,
germânio, chumbo, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, flúor, cloro, cromo, iodo, certo? Então, olha só, todos esses que são os compostos que geralmente fazem ligação com o carbono, todos eles ganham do hidrogênio. E notem, todos eles ganham de quem? Do próprio carbono. Então, a ordem de prioridade, gente, para vocês não ficarem decorando a tabela periódica. Tudo bem que é legal decorar a tabela. Hidrogênio 1, carbono 6, 7, 8, 9. Aí, eu estou sem a tabela periódica aqui. Tá, gente? Então, o número atômico do carbono vai perder para todos esses dois outros grupos, que geralmente é o que fazem ligação com o carbono. Então, olha só. O hidrogênio sempre vai perder para todos. Então, quem tem maior prioridade? Carbono ou hidrogênio? Carbono. Então, eu vou colocar um asterisco aqui neste carbono. Certo? Na outra extremidade da molécula, eu vou colocar um asterisco também em quem ganhar. Certo? Que é o carbono. Então, olha só. Olhando, eles estão... Se eu pegar agora e olhar, passar um plano aqui, ó, nesta porção aqui, eles estão do mesmo lado ou de lados opostos? Opostos. Os asteriscos estão de lados opostos. Então, esse é um isômero que é chamado de isômero trans. A princípio, a gente conhece ele como trans, né? E se eu pegar e fizer para o composto olha, eu vou fazer a mesma coisa. Vou traçar uma linha, cortando a molécula nas duas extremidades. Vou colocar o asterisco no átomo que tem maior prioridade, que no caso é o carbono, e aqui o carbono nessa extremidade. Vou cortar a molécula ao meio, novamente, e vou ver de que lado que ela está. Nesse caso aqui, estão do mesmo lado. Então, esse é o isômero cis. Isso é o que a gente já viu comumente lá desde o ensino fundamental. Agora, gente, os compostos são chamados de trans, eles não são mais trans. Eles vão ser chamados de E. E os compostos que estão do mesmo lado de Z. Tá? Então, essa nomenclatura Z e E. Todo que estiver de lados, o grupo de maior prioridade, se estiver em lados opostos, vem do alemão Entgegen. E do alemão também o Z, que é Entgegen significa lados opostos, e Z, mesmo lado. Tá? Zusammen. Acho que é isso. Zusammen e Entgegen. Desculpem a pronúncia, mas é mais ou menos isso. Tá? Então, olha só. Voltando aqui. Nós vimos aqui o porquê que são Z e E. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Aqui já está mostrado quem que é Z e quem que é E, só com átomos diferentes. Então, se eu pegar esse isômero aqui, eu não preciso fazer os dois, tá, gente? Se eu fiz
1 e descobrir que ele é Z, o outro vai ser E. Então, ó, eu vou copiar eles aqui. Olha, por que ele é? Esse daqui é cis. Qual que é o primeiro passo? Eu corto a molécula em duas partes. Vejo o primeiro carbono. Quem tem maior prioridade? Esse metil aqui é um CH3, tá? Grupo metila. Então, esse aqui é um carbono. Então, ele tem maior. Cadê o asterisco? Maior prioridade. Agora, eu vou para a outra extremidade da molécula. Quem tem maior prioridade? Bromo ou hidrogênio? Ó, Bromo. todo mundo ganha do carbono, gente. Menos o hidrogênio. Então, eles estão de lados opostos ou de lados do mesmo lado? Mesmo lado. Do mesmo lado. O isômero trans está de lados opostos. Ó. Visualmente é mais fácil de ver. Só que às vezes, gente, eu posso ter como dar a prioridade pode nos levar a alguns erros, tá? Que são esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então deixa eu voltar um pouquinho aqui no slide. Não vou fazer isso daqui agora, porque eu vou dar um tempinho para vocês. Vou colocar aqui, ó, vou projetar eles aí. Eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês. Ó, 1, 2 e 3. Vamos fazer eu vou fazer com vocês, tá? Mas eu vou dar aí um minutinho que eu vou lá buscar uma água, que minha garganta já tá seca e eu esqueci de pegar água. Então vocês me dão um tempinho aí, gente, e vão fazendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um minuto, para ver se eu consigo fazer agora. Ups. Estão fazendo exercício, gente? Na verdade, é isso. Esperando você voltar. Esse negócio fica maluco, gente. Tá vendo? Ele não fica verde. Precisa que fique verde. Ninguém entra, ninguém sai, hein? Não adianta pegar os nomes de todo mundo. Não para, ó. Para quieto. Bom, deixa eu ver depois. Opa. Então o exercício está aí, gente. Vou lá buscar uma água. Fiquem à vontade. Cinco minutos para fazer, hein?
Já fizeram, gente? Anotaram pelo menos a molécula aí, né? Vamos voltar aqui na apresentação. Vou tentar fazer esse troço de novo. Vou olhar meu WhatsApp. Não posso olhar ele no computador, porque ele está apresentando, senão vocês vão ver meu WhatsApp. Deu para acompanhar essa primeira parte? Deu sim. Eu estou tentando adaptar. Eu agora estou querendo fazer uns testes com fazer tipo uma lousa. Eu não comprei uma mesa digitalizadora ainda. Não quero investir nisso agora. Mas, de qualquer maneira. Ô Zé, Oi. você vai passar com a gente ou relembrar aqueles mecanismos de reação? Opa, vamos sim. A próxima etapa, a gente vai ter que lembrar de mecanismo E1 e E2.
principalmente, tá? Então eu já estou querendo, para a aula que vem, antes da aula mesmo, eu vou fazer um vídeo que eu vou explicar essa parte e vou mandar para vocês. A gente tira alguma dúvida e continua, porque agora eu preciso usar esses mecanismos, tá? Então eu vou ver se eu faço um vídeo fazendo mesmo. Ó, gente, consegui aqui, ó, 80 pessoas. Tá aqui nessa aula de hoje. Então já tenho. Lembrando que não é chamada e sim um controle para ver se a efetividade disso, tá? Então eu já vou tentar salvar aqui como fazer uma cópia. Que ó, salvar no meu drive. Beleza. Esse Google é muito inteligente, né, gente? Bom, retornando aqui. Já fizeram, gente? Posso brincar aí com vocês? De fazer o exercício? Para essa primeira molécula, Z ou E? Ela tem pegadinha, hein? É. Ó, um monte de E. Vamos ver. Aqui no meu software é bem mais rápido. Mas vamos fazer o porquê. Ela seria trans. De cara, dá para ver se ela é trans ou cis? Igual aqui na dupla ligação simples. Aqui é muito fácil. Nessa daqui, dá para ver? Qual que é a opinião de vocês? Ops. Dá para ver facilmente que é cis ou trans? Dá. Uhum. Não dá não, gente. Por quê? Olha quem que tem maior prioridade nessa molécula. Não são os grupos volumosos, os aromáticos. Vocês devem... Bom, enfim, vamos fazer. Vou traçar uma linha. É pelo número atômico, isso mesmo. Ó, vou traçar a linha, cortando a molécula. Neste carbono, eu defino a prioridade. Quem ganha? Carbono ou cloro? Cloro. Cloro. Muito bem. Então, um asterisco. E nesse outro, quem ganha? Carbono ou carbono? Carbono OH. Tá, mas vamos seguir a regra. Se acontece um empate entre esse carbono e esse carbono, eu tenho que ir para o próximo grupo, certo? Então, este carbono aqui, que empatou com este carbono, esse está ligado a hidrogênio, hidrogênio e oxigênio. Correto? Sim. Este carbono, que tem uma dupla ligação, aqui, ó, ele está ligado a carbono, carbono, e quando eu tenho uma dupla ligação, o que eu faço, gente? Eu duplico o carbono. Tá? Como uma ligação carbono-carbono, eu duplico essa como se fosse ligado a dois carbonos. Tá? Lembrando, a regra é mais ou menos isso. Tá? Ó, eu quebro a dupla e coloco um carbono aqui e outro carbono aqui. Como se fosse assim. Não CH3, tá? É só carbono. Porque eu tenho que imaginar que uma dupla C
Se fosse simples, ia ser uma ligação carbono em cada carbono, tá? Então, olhando para os dois, o oxigênio é o átomo que tem maior número atômico, mesmo sendo 3 carbonos, tá? Então a prioridade é nesta porção da molécula. Estão de lados opostos ou do mesmo lado? Opostos. Então ele é. Tá? Eu gosto de colocar exemplos desse tipo, porque o anel aromático ele chama a atenção para ter maior prioridade. Então tomem cuidado, gente. Olha, mesmo não estando diretamente ligado ao anel, esse grupo tem maior prioridade do que esse. Tá? Bom, e esse daqui, gente? Quem fez? Z ou E? Cri, 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 cri. É Z. Mais alguém? Z. Nenhum dos dois, eu acho. Muito bem, eu não estou vendo quem está falando, mas está correta, nenhum dos dois. Por quê, gente? Olha, eu tenho na extremidade 2 conjuntos de átomos iguais. Aqui no caso é CH3, CH3, que eu omiti. Então eles são iguais. Quando eu tenho grupos iguais ligados ao mesmo carbono, eu não tenho isomeria. Se eu colocar aqui para fazer o nome, olha, eu não tenho Z ou E aqui na frente, tá? Então, gente, tome cuidado sempre com isso. Bom, Zé, você pode repetir? claro, quando eu tenho, se eu pegar um composto e vamos fazer a nomenclatura dele, Z e E. Eu vou traçar uma linha, deixa eu copiar essa. Quando eu traço essa linha, separando a molécula, olha, eu tenho que deste lado aqui da molécula, eu tenho prioridades. Tem átomos diferentes ligados ao carbono. Carbono sp2. Nesse lado da molécula, eu tenho os grupos iguais. Então, como que eu vou diferenciar grupos iguais? Eu não posso fazer isso. Então, ele não tem isomeria cis e trans. E e Z. Tá? Entendi, obrigada. Então, não tem números G. Bom, continuando aqui, este terceiro e último exemplo. Notem, eu coloquei ele por 2 razões. Uma, eu tenho uma dupla num ciclo que, se alguém tentou fazer, até vai chegar num resultado. Mas quando está no ciclo, gente, não precisa fazer. Me entenderam? Não, dupla em ciclo. A dupla já tem uma restrição estrutural. Ou seja, eu vou pegar uma porção dessa molécula, vou colocar aqui, ó. Certo? Eu tenho que os grupos seria uma dupla cis, não seria? Porque o hidrogênio está aqui, do mesmo lado. Tem como eu quebrar a ligação e fazer uma dupla trans? Ó, imagina eu quebrando esta ligação, fazendo uma dupla trans. Olha o ângulo da ligação que vai ficar aqui, ó. Então, estruturalmente, eu não consigo fazer isso. O ângulo da ligação vai ficar muito grande. Deste carbono aqui, ó. Se eu pegar em 3 dimensões, eu não consigo fazer isso, tá? Tem até como ver isso. Então, gente, eu não tenho o isômero dele.
Então, em ciclos, eu não tenho isômero, tá? Então, eu não preciso fazer. Agora, eu tenho outras duplas. Então, cada dupla, gente, eu vou até ampliar um pouquinho mais esses exemplos. Cada dupla vai ter uma isomeria. Bom, esta dupla aqui, ela é Z ou E? Alguém fez? Ela é uma dupla E. Muito bem, fácil. Cortei, ó, carbono, carbono, empatou. Vou para o próximo grupo, carbono, carbono e dupla carbono. Aqui, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, esta já estou indo um pouco mais rápido para agilizar. Então, esta porção eu ganho um asterisco. Nesta porção, eu tenho carbono e carbono. Este carbono está ligado a 3 hidrogênios, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E este aqui, carbono, carbono e a dupla carbono. Então, da mesma forma, quem tem maior prioridade é esta porção da molécula. Estão em lados opostos, certo? Certo? Então, essa dupla é. E a próxima dupla? A próxima não é isômero. Ô, Zeca, tem jeito de colocar entre parênteses, igual você colocou no exemplo anterior, que você põe HHC, depois CH. Sim. Aí Ó, facilita visualizar. tá. E é Zé, eu entendi Zeca. Então, ó, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, esse carbono é um CH3, tá? Extremidade da molécula, terminação, termina em hidrogênio. Esse carbono aqui, ele está ligado a um carbono, a outro carbono, e como é uma dupla carbono-carbono, eu coloco mais um carbono. Então, essa extremidade está ligada a 3 carbonos e essa 3 hidrogênios. Tá? No caso da outra extremidade, eu tenho carbono, carbono e a dupla carbono. Então, carbono, carbono e carbono. E nessa extremidade, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Ok? Então, essa porção ganha e essa porção ganha. Os asteriscos estão em lados opostos. Nesta outra dupla, eu tenho CH3 e CH3 terminando a molécula. Então, são iguais, acontece com que mesma coisa aqui. Então, gente, eu faço por partes a molécula. Tá? Então, neste caso aqui, não tem isômero geométrico. Aqui eu tenho isômero geométrico. Só que o isômero geométrico é só nesta posição. Tá? Não é nesta, dessa dupla. Eu vou pegar essa molécula e vou copiar e vou modificar agora esta porção aqui, ó. Vou colocar mais um carbono. Para vocês terem uma ideia, eu não vou ficar fazendo ela. Vou dar o nome para ela. Olha, no carbono 2 é E e no carbono 4 é E também, tá? Notem, se eu pegar essa mesma molécula e inverter a dupla,
Ó, eu vou fazer a mesma molécula, só que agora eu vou colocar a dupla para cá. Ó, é a mesma molécula. Eu vou fazer a nomenclatura agora. Estou fazendo rapidamente, só para vocês terem uma ideia, tá? Ops. Eu mudei as duas duplas nesse caso aqui, ó. Ó, esta dupla, tá vendo que os dois grupos CH3 estão do mesmo lado? Aqui estavam lados opostos. E aqui, ó, os dois... Ah, faltou um CH3, gente. Seria aqui. Tá? Deixa eu só apagar isso aqui. Pra ficar igualzinho. Tá vendo, ó? 2Z, 4Z, 3, 4, 5, trimetil, hepta, 2, 4, dinheiro. Bom. Se eu tentar colocar uma em cima da outra, ó, olha o que aconteceu. Não é a mesma molécula. Então, eu posso inverter só um dos grupos. Então, quantas moléculas eu posso ter aqui? Eu posso ter E e E, Z e Z, E e Z, Z e E, então, nesse caso, 4 moléculas eu posso ter aqui para esse caso, tá? Isômeros, né? Entenderam, gente? Sim. Bom, continuando. Vamos falar um pouquinho de interconversão. Eu já tinha comentado com vocês a respeito de que eu preciso, primeiro, quebrar essa ligação para depois para transformar no outro isômero. Isso não é muito fácil, tá? Porque eu tenho uma barreira energética aí para quebrar essa molécula. Entretanto, em muitos casos biológicos, gente, esse é um exemplo que eu adoro. E, inclusive, se vocês tiverem curiosidade, existem vários professores que explicam isso em termos do processo bioquímico. Então, essa rodopsina, que é essa molécula, que é a piscina, não, opsina é essa daqui, e ela tem um nome que eu esqueci o nome dela normal. Então eu tenho uma proteína aqui, ó, tá? Então olha como que esse processo acontece o seguinte: quando a rodopsina absorve luz, a dupla ligação interconverte entre a forma cis e trans. Esse é um importante processo da visão, gente, tá? Então olha só, nesta dupla específica aqui, ó, essa dupla tá aqui cis. Na verdade, ela é uma dupla o quê? Cis ou trans? Z ou E. Se ela aqui está chamada de cis, então ela é Z, tá? Notem que eu tenho uma dupla P, E, Z, E, e aqui não vou falar da nitrogênio, mas também tem. Quando absorve luz, vamos dizer assim, o que os nossos olhos, o que acontece quando o olho absorve luz? O que acontece com a nossa pupila? Dilata. Quando absorve luz, ela contrai. Ela contrai. E quando está escuro, ela dilata. Então, olha só. Se eu estou absorvendo luz, esta molécula está saindo da forma cis para trans. Justamente para dar a informação que está absorvendo luz. Então, eu tenho que o fóton da luz, tem toda uma parte física para isso, que explica isso, tá, gente? É a energia do espectro eletromagnético. Vocês vão ver um pouco melhor isso lá em métodos espectrométricos, provavelmente comigo. Que no espectro eletromagnético tem um comprimento de onda. Nesse comprimento de onda, da luz visível,
nós temos transições eletrônicas. E essa transição eletrônica faz com que essa dupla absorva a luz. Por conta de ter várias duplas, isso acontece justamente porque tem várias duplas, tá, gente? É mais fácil que o elétron está circundando entre várias duplas. Então isso, ela inverte, e essa resposta ligada nessa proteína faz com que tenha um estímulo fisiológico. E esse estímulo fisiológico faz com que o processo bioquímico relacionado à visão mude de acordo com a luz, tá? Então, peguem, quando vocês forem estudar, acho que a parte de metabolismo, vocês devem estudar isso daí. Mas eu já vi que tem vários vídeos em português mesmo, falando dessa transformação. Então, se vocês tiverem curiosidade, ainda mais que para quem estuda bioquímica e farmácia, isso é bem importante, que está relacionado a uma resposta biológica, tá? Bom, comumente, cis e trans muda? Não. Ligado a uma macromolécula biológica, pode mudar? Sim. Esse é um dos exemplos. Não é fácil encontrar exemplos para isso, tá, gente? O que acontece quando a gente vai no sol, gente? O que acontece com a nossa pele, por exemplo? Fica lá mofando no sol, como muita gente diz. Nós temos que morte celular. A morte celular muitas vezes está relacionado à mudança da estrutura química do tecido celular. Na membrana celular, nós temos o quê? Muitos lipídios. Quando a gente fala a palavra lipídio, deixa eu voltar aqui que eu quero me ver pelo menos. Quando eu falo em lipídio, gente, vou até interromper aqui. Quando eu falo em lipídio, gente, o que vocês lembram? Gordura. Gordura. Ácido graxo. Ácido graxo. Então, gente, esse lipídio, ele tem dupla ligação. Os lipídios são aqueles ácidos graxos. Óleo de soja é um lipídio? Sim. Sim. Os mais simples. Os óleos vegetais são lipídios. Só que na nossa pele nós temos fosfolipídios, nós temos glicolipídios. Bom, enfim, tem uma variedade. Então, tudo que está relacionado à gordura é lipídio. Então, vocês vão ter uma disciplina, acho que com a professora Érica, que vai falar de lipídio. Então, olha só, lipídio tem dupla ligação. Nós vamos ver mais para frente uma reação que são reações radicalares, que estão envolvidas com a absorção de luz e a formação de radicais livres. Então, olha só, uma pessoa que vai no sol absorve essa energia do espectro eletromagnético. Aí nós temos vários comprimentos de onda, não só do luz visível, mas nós temos do ultravioleta também. Essa do ultravioleta, ela pode ser danosa. Então nós temos transições eletrônicas, formação de radicais livres. Esses radicais livres são muito reativos. Então mudam a estrutura molecular dos lipídios da membrana, e essa mudança faz com que tenha morte celular. A morte celular faz com que o que acontece com a pele? Não só escurece, como ela começa a descascar, começa a liberar o quê? A pele morta, para nova formação de uma pele nova. Tá, gente? Então, nós temos esse mecanismo de mudança da estrutura da dupla ligação. Outra coisa, se eu coloco, por exemplo... A câmera está ligada, só pedir a Kathleen.
para melhorar. Se eu pegar, gente, e colocar, por exemplo, algum reagente que aumente a velocidade disso, vai acontecer maior morte celular. Por exemplo, nos nossos pelos, cabelo, tem também regiões que tem dupla ligação. Então, quando eu pego água oxigenada, por exemplo, e submeto esse composto a água oxigenada e luz, eu vou ter maior incidência de mudança na estrutura molecular de compostos que tem dupla ligação, não só tem dupla, e vai acontecer com que, no caso da água oxigenada, sol e pelo, aconteça o quê? O clareamento do cabelo ou do pelo do braço, tá? Muita gente faz da perna, muita gente faz isso para clarear os pelos. Bom, continuando nossa aula aqui, gente. Zé, rapidão, uma dúvida. Aqui, você explicou que os raios ultravioletas eles podem quebrar essa dupla ligação. Então, uma pergunta meio mórbida, por exemplo, no câncer de pele, esses fótons quebrando alguma dupla ligação no DNA? Ou alguma ligação de hidrogênio? Seguinte, gente, aí é um negócio muito mais complexo, tá? Seguinte, se eu tenho... Vamos pensar naqueles corredores de maratona. Se você pegar corredor de ultramaratonista, nós temos vários problemas ali envolvidos. A formação de radicais livres, ela não é boa. Se você tem, por exemplo, no nosso dia a dia, nós temos mecanismos de defesa para isso, tá? Então, se eu começo a me expor demais ao sol, faz com que eu tenha esse mecanismo com o tempo diminuído. Por quê? Porque eu tenho uma exposição constante. Então, no caso de um câncer, eu tenho fatores genéticos, eu tenho fatores do meio. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui de mecanismos, porque até mesmo eu não sei. Mas se vocês perguntarem para o professor Leandro, professora Luciana e outros professores que trabalham com câncer, o nosso corpo ele tem a habilidade de se adaptar a esse meio. Então, se a gente fica exposto demais ao sol, com o tempo, esse mecanismo de defesa vai fazer com que ele fique fraco. E aí pode gerar um câncer, por exemplo, um câncer de pele. Para pessoas que ficam em exposição e não cuidam, principalmente na cabeça, onde, por exemplo, careca. Uma pessoa que é careca e fica muito no sol, começa a ter manchas na pele que são irreversíveis, que podem gerar certas neoplasias, certos cânceres. Quando chega na doença, a manifestação da doença, que é, no caso, o câncer. Então, gente, a exposição ao meio faz com que o nosso corpo comece a reagir demais a essas e não ter defesa para esses radicais livres. Então, olha só, vamos falar de envelhecimento, não vamos falar de câncer. Vocês já perceberam que, olhem pessoas que correm demais, você tem aliado ao exercício físico e à exposição ao sol, nós temos muita formação de radical livre. Então, pode ver que pessoas que fazem muito esporte extremo são mais envelhecidas do que pessoas que não fazem tanto esporte. Esse processo de envelhecimento está relacionado à formação de radicais livres. Da mesma forma que o processo de algumas doenças, por exemplo, câncer de pele, está relacionado à exposição demais ao sol. Por conta, sim, por conta do... quem é um maldoso aí não é o sol, é a exposição à radiação do espectro eletromagnético que está na faixa do
tem lá o UVA, o UVB, que são comprimentos de onda diferentes, mas, por exemplo, você pode se expor a outro tipo de radiação. Por exemplo, o próprio calor, ele é uma forma de formação de radicais livres. Tá? Aí, aliado à alimentação, a outros fatores externos, pode desencadear uma doença. Tá? Mas o sol, gente, tome muito cuidado com ele, principalmente aqui na região centro-oeste mineira, que hoje está chovendo por um milagre, mas se expor ao sol demais, você pode acelerar esses mecanismos de algumas doenças. Consegui explicar? Eu acho que era isso que você queria saber. Entendi, obrigado, Zé. Bom, continuando aqui, gente, já são 9h30. Eu só vou introduzir um assunto aqui agora, que eu quero que vocês já também estudem um pouco para a aula que vem, que é o seguinte. Vocês viram que nós temos 3 tipos de duplas ligações, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a dupla. Na extremidade, que, lembra, não tem isomeria, a dupla cis, Z e a dupla trans. Bom, quem é mais estável dessas 3 duplas? Esse experimento aqui, ele tira informações para isso, tá? Então, gente, o que eu quero com esse slide aqui? Olha, esse aqui é um possível slide para cair na prova. Zé, você não está apresentando o slide. Professor, Não dá para ver, não. Eu tirei a apresentação. Deixa eu voltar. Muito obrigado. Isso pode ser que aconteça com frequência. Olha só, eu vou agora falar de estabilidade de alcenos, gente. Então, o que é uma molécula mais estável ou menos estável? Aqui eu estou comparando, olha, são isômeros, ó, C4H8, C4H8 e C4H8, tá? Então, olha só, a estabilidade da molécula eu posso ver de 2 formas. Quem vai reagir primeiro numa situação? Olha, digamos que eu coloquei ela no Sol. Essa. Uma delas vai reagir primeiro. A molécula mais estável vai reagir primeiro ou a menos estável? Menos estável. A menos estável. Por que a menos estável vai reagir primeiro? Porque os pares de elétrons aqui da dupla, elas estão num patamar de energia mais alto. Tá? A parte mais reativa desta molécula é a dupla ligação π. Se a gente fizer o diagrama de orbital molecular para ela, nós vamos ver que ela está ligeiramente mais alto, que é o próximo slide aqui. Ó. Se eu pegar essa dupla, ela está um pouquinho mais alta, ó, do que essa e do que essa. Isso é a estabilidade. Aí eu já vou voltar nesse slide. Então, olha só. Eu pego... Então, ó, quanto mais estável, mais devagar ela vai reagir na mesma condição do que uma outra molécula. Tá? Então, nós vamos fazer de maneira comparativa. Nesta condição de reação, olha, eu estou transformando o 1-buteno no butano, que é a mesma molécula. Ou seja, eu estou dando 2 hidrogênios para a dupla. Nesse experimento, a gente dá o hidrogênio e observa o quanto de energia liberou. Por quê? Porque eu formei uma molécula mais estável. Então, esta molécula que era menos estável, ela estava acumulando energia na sua estrutura. Na hora que ela se transformou, ela libera energia. Olha, o ΔH, a entalpia de formação do butano, tem um sinal negativo. Isso significa que ela liberou energia. Então, olha só, a dupla, que é chamada de terminal, essa dupla na extremidade da molécula, liberou menos 127 kJ por mol.
A dupla cis liberou menos 120 kJ por mol e a dupla trans menos 115 kJ por mol. Agora, a minha pergunta: quem é o mais estável dos três? Trans 2-buteno. O trans 2-buteno. O trans but 2-eno, na verdade, tá? Nomenclatura antiga. Por que ela é mais estável? Então ela é mais estável, gente, porque ela está num patamar de energia mais baixo, ou seja, ela é menos reativa. Então isso faz com que esta molécula, qual que é a explicação para isso? Nós temos duas explicações aqui para esse tipo de molécula. Uma, efeito indutivo. Qual que é o efeito indutivo, gente? É a quantidade de grupos que doam densidade eletrônica para a dupla ligação para estabilizar ela. Olha, eu vou voltar aqui na minha... Aqui. Vou pegar e vou desenhar novamente. Ó. Zé, você pode definir de novo esse efeito indutivo, por favor? Oi? Você pode definir de novo esse efeito indutivo, por favor? Sim. Deixa eu colocar aqui no molécula. O pessoal que não lembra, gente, o efeito indutivo é aquele efeito aonde o grupo qualquer grupo vizinho ao só um minuto. Bom, nós temos três tipos de efeito: efeito indutivo, efeito estérico e efeito de ressonância, tá? O efeito indutivo é quando eu tenho átomos que têm a capacidade de doar, átomos ou grupos de átomos, eles podem doar ou retirar elétrons, tá? Então, olha só, no caso do grupo alquil CH3, CH2, CH3, são grupos que, por efeito indutivo, doam densidade eletrônica para a dupla, tá? Se eu pegasse um átomo eletronegativo, por exemplo, um cloro, ele é um grupo que ele puxa elétrons para ele, porque ele é um átomo que eletronegativo. Oxigênio, ele pode retirar elétrons, mas ele tem um par de elétrons não ligantes que pode doar também, que aí eu dou por efeito de ressonância, tá? Vamos só falar de efeito indutivo por enquanto, que eu vou falar rapidamente aqui dessa questão. Quando eu falo do efeito indutivo, olha, eu tenho um grupo aqui, ó, CH2, CH3. Então ele está doando densidade eletrônica para a dupla. Toda vez que eu dou densidade eletrônica para a dupla, ele estabiliza a dupla. O hidrogênio, ele não nem doa nem retira densidade eletrônica. Então, ele é neutro, tá? Porque ele não tem par de elétrons para doar. Ele já está compartilhando dele. Aqui no caso do grupo CH3, ó, está doando por efeito indutivo. E aqui também doando por efeito indutivo. Então, em termos de efeito indutivo, quem doa mais? Ó, esta molécula, essa ou essa? Por efeito indutivo. Cis e trans. Cis e trans. Ó, se eu pegar aqui essas duas moléculas, por efeito indutivo,
eu tenho, vou colocar aqui, duas componentes de doação. Tá? E aqui eu tenho apenas uma componente. De doação. Então eu tenho duas componentes de doação e uma componente de doação. Quem está doando mais? Cis e trans. Então esses dois são mais estáveis do que a dupla, certo? Então, toda vez que a dupla estiver na extremidade, ela vai ser menos estável do que as duplas que estão mais no meio da molécula. Bom, continuando agora. Com relação à proximidade dos grupos, ó, essa foi com relação ao efeito indutivo. Agora, eu vou ver, neste caso aqui, com relação ao efeito estérico. Com relação ao efeito estérico, o que seria o efeito estérico? Seria como os grupos mais próximos, gente. Quanto mais próximo o grupo, ele desestabiliza a molécula, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um símbolo que é chamado, é o símbolo para efeito estérico, mais ou menos isso daqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Esse é um efeito para efeito estérico, ó. Eu tenho um efeito estérico aqui, não tem? Aqui eu tenho, ó, dois grupos maiores, próximos, e aqui os grupos um maior e um menor. Então, quem tem mais efeito estérico? Aqui ou aqui? A cis. Ó, na dupla Z, na dupla E. Então, com relação ao efeito indutivo, eu descobri que essas duas são mais estáveis do que essa. Com relação ao efeito estérico, eu tenho que a dupla cis, deixa eu só achar aqui no meu teclado um negócio, gente. A dupla trans, aqui, mais estável, por efeito estérico. Tá? Por quê? Porque eles estão mais longe uma da outra. E aqui estão mais próximos. Se eu pegar esse grupo CH3, lembrando, gente, que as moléculas, elas estão o quê? Em movimento. Então, esse CH3, ele tem um hidrogênio. Vou desenhar aqui novamente, só para exemplificar este caso. Eu tenho a molécula funciona como um ímã, tá, gente? Olha. Esta porção aqui, ó, ela está girando, as duas. Então, como elas estão girando, elas estão mais próximas uma da outra. Então, isso tem um efeito estérico aqui, que faz com que ela seja menos estável do que o respectivo trans. Aí a gente olha pelos valores de ΔH de formação. Olha, para a formação do butano, eu libero menos energia na trans. Isso mostra que ela está num patamar de energia mais estável. Ó. Aqui é a energia. Aqui, um pouco, aqui a diferença de 5 kJ por mol entre as duas. E aqui, de 7 kJ por mol. Então, eu faço uma regra geral, gente. Que quanto mais substituída a dupla, o efeito indutivo estabiliza. Então, quanto mais substituído, mais estável. Tá? Olha, aqui eu tinha 7 kJ por mol.
um grupo a mais estabilizou em 7 kJ a mais. Então, quanto mais substituída a dupla lembra, grupo alquil, neste caso, é doador de elétrons. Se eu coloco um grupo retirador de elétrons, isso não vale, porque ele está desestabilizando. Então, imagine que esse R aqui, ó, não chame de radical, tá, gente? R é igual a grupo. Grupo CH3. Quanto mais CH3 aqui, mais estável do que o efeito indutivo, ele é maior do que o efeito estérico. Então, tetra substituído, tri substituído, dupla trans, cis, terminal, uma substituição, nenhuma substituição. Então, a ordem de estabilidade está aqui, ó, do mais estável para o menos estável. Quem que vai reagir primeiro? Este ou esse? O da extremidade aqui, ó, porque ele tem menos substituição, tá? Então essa é a ordem de estabilidade. Se a gente pegar, por exemplo, o gás etileno, ele queima mais fácil do que ácidos graxos, que tem mais substituições, e vamos fazer uma analogia dessa maneira, tá, gente? Bom, entenderam a estabilidade? Eu vou acabar por aqui hoje. Zé, Oi. eu posso afirmar que moléculas com conformação E são sempre mais estáveis que moléculas com conformação Z, ou existe alguma exceção? Não. Quando eu comparo uma molécula que é isômero da outra, análogo à outra, eu até posso fazer isso. Eu vou parar a apresentação aqui. Eu até posso falar isso. Mas isso depende de outros fatores quando eu aumento a complexidade da molécula. Existem moléculas que são cis, que são mais estáveis do que a trans. Depende do grupo volumoso. Existem ligações intermoleculares ou intramolecular que estabilizam essas moléculas. Por exemplo, se eu tenho um ponto de ligação de hidrogênio numa molécula, fazendo com que a estrutura cis seja estabilizada, a cis vai ser mais estável do que a trans. Mas nesses casos de moléculas de hidrocarboneto simples, sim, todos os trans vão ser mais estáveis. Pergunta para casa. Se a cis é menos estável do que a trans, por exemplo, até em ácidos graxos, por que a natureza só produz a cis e não produz a trans, que é mais estável? Então, pergunta para casa para vocês. E aí a gente discute na aula que vem. Deixa eu ver deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Rapidinho. Eu não estou apresentando mais, então vocês não estão, só estão me vendo. Zé, você vai colocar essa aula que você gravou no portal? Coloco, porque ela eu vou até parar de gravar agora, para não ficou grande. Já respondo. Peraí.